O Via Justiça de hoje com o tema Direito de Família, da Teoria à Prática. É o mesmo assunto do terceiro congresso promovido pelo IBDFAM, que vai acontecer no fim de maio em Belo Horizonte, com o apoio da AMAGES. Participam do programa a juíza Ângela de Lourdes Rodrigues, da 12ª Vara de Família de Belo Horizonte, e a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, Fabiola Meiron Fadu. Vamos falar nesse bloco sobre os reflexos do chamado uso capião conjugal. Quais seriam esses reflexos, doutora Ângela? É uma inovação e, para nós, de início, ela se apresenta como um complicador, porque o litígio familiar pode aumentar. Até então, nós estamos resolvendo a questão do patrimônio por acordo e eu entendo que é dessa maneira que devemos continuar. A partir do momento que o cônjuge pede o direito exclusivo do imóvel, ele pode causar uma situação de litígio maior do que a já existente, porque normalmente o casal tem, via de regra, apenas um imóvel. E quando nós fazemos um divórcio, fazemos uma partilha, a parte que fica no imóvel, ela repõe ao outro aquilo que lhe é de direito. Com o direito ao uso capião conjugal, aquele que permaneceu no imóvel reserva para si o direito exclusivo daquele bem, daquela propriedade. A lei tem os seus requisitos que são próprios, mas nós devemos pensar que um divórcio, ele não enriquece e ele não é meio de vida para solucionar problema financeiro de ninguém. Pelo contrário, um divórcio, uma dissolução de união estável, ele causa um empobrecimento. E se a parte ainda não tem direito àquilo que ela adquiriu, que por esforço comum, a situação só agrava. Eu continuo partilhando do entendimento que o melhor que se faz nessa situação é tentarmos resolver a situação de uma forma amigável, repondo ao outro aquilo que ele tem de direito. Doutora Fabiola, a senhora também é contrária ao uso capião conjugal? Eu ainda não firmei posição, para bem da verdade, porque eu acho que a questão foi colocada agora, essa lei está com menos de 6 meses, eu acho que ela tem que ser analisada em vários aspectos, porque essa questão da ocupação do imóvel conjugal por um só dos cônjuges após a separação de fato ou separação de corpos, ela tem duas óticas. Você tem a ótica daquele que ficou dentro do imóvel e daquele que saiu do imóvel. Aquele que saiu do imóvel, ele, em tese, teria direito ao ressarcimento pela parte dele que está sendo usada exclusivamente por aquele que ficou. Aquele que ficou está vindo agora com a questão dos capião. Ora, ele me abandonou, então ficou 2 anos, então eu adquiro a propriedade integral desse imóvel. Em ambas as situações, isso tem que ser relevado. Na questão daquele que saiu, ele está lutando. Se ele está lutando pelo direito dele, inclusive acredito que ele vai quebrar até uma condição básica, essencial, dentro do uso capião, que é a não oposição. Que você tem uso capião durante um período de tempo, mas desde que não haja oposição. Os requisitos. Então, como que acontece isso? Aí eu concordo com a doutora Ângela, no sentido de que a questão do uso capião conjugal, ela pode vir a fomentar um novo discurso de litígio, um novo discurso, na verdade, né? Como, por exemplo, uma questão, um mito, que a gente sempre ouviu, né, principalmente dos clientes. Ah, mas e o abandono de lar? Se eu sair do lar, vai dar abandono de lar. Isso era um mito. A pessoa sair do lar não ensejava perda, pelo menos recentemente, né? Perda de direito quanto à discussão de guarda, direito ao patrimônio, etc. e tal. Agora, da medida que a lei veio nesses termos, nós vamos voltar com a figura do abandono de lar? Foi um retrocesso? Seria isso? Qual que é realmente essa filosofia? Porque uma das questões argumentadas para o uso capião conjugal é a finalidade social, tá? Ok, mas quais são esses limites? Como propor? Qual a defesa? O que quem está sendo demandado através do uso capião conjugal vai se defender? Ele vai rediscutir culpa? Nós vamos reabrir discussão de culpa? Ou não? Estaria certo ou não? Porque sim, eu posso ter deixado lá em razão de um fato grave. Como, por exemplo, uma violência que eu sofri, eu vou ter que ficar lá sofrendo violência para não perder direito ao lar? Ou eu vou ter que exatamente vir a interpor uma ação para me opor?
são questões que vão ter, eu acredito que precisamos discuti-las melhor, ver como isso traria um benefício ou não, porque ambos também sofrem muito. Querendo ou não, a discussão da partilha, como ela delonga um pouco para se resolver, os dois lados perdem. Vamos falar agora sobre alienação parental? Alienação parental. O Dia Internacional da Conscientização da Alienação Parental é em todo 25 de abril. Doutora Ângela, como que este dia foi lembrado neste ano? Nós tivemos várias manifestações. A alienação parental é o assunto do momento. Ela atinge um grande número de pais e de filhos. Nós observamos o direito de família, toda a atenção do direito de família voltada especialmente para esse assunto. Ele é realmente um assunto muito importante, ele atinge o direito de família como um todo, os reflexos dele são gravíssimos, não só para os pais e principalmente para os filhos. Doutora Fabíola, quais são os sujeitos da alienação parental e como que surgiu a definição desta alienação? Na verdade, a questão da alienação parental ela já é antiga, né? Em 85, o Gardner trouxe isso à voga. Gardner. Em cima da questão uma discussão até de nomenclatura entre alienação parental e síndrome de alienação parental, que eu particularmente concordo muito com essa distinção que o Gardner faz. Bom, nos sujeitos que a gente vai ter envolvido aí, a gente teria o alienador, que não necessariamente é a mãe. Né? A gente vulgarmente costuma muito atribuir esse papel à mãe. Mas alguns autores dizem que geral, é porque a gente tem uma condição, pelo menos cultural, de que a guarda é sempre com a mãe. E isso precisa ser pensado, porque a gente está dentro de um momento que nós temos muitas guardas desde o início fixadas com pais. Quer dizer que a senhora não concorda com esses autores que dizem que a posse, no sentimento de posse, dá às mulheres a maior responsabilidade dessa alienação? Não concordo, porque eu acho que a gente está num momento de transição muito grande e a gente vê no dia a dia muita guarda sendo fixada com o pai, desde consensos até a decisões decorrentes de litígio. Então, eu acho que a alienação parental ela é um assunto muito sério e ela tem que ser tratada de uma maneira muito séria. Alienador é aquele que está na posse, pode ser o pai, pode ser a mãe, ou aquele que exerce uma autoridade, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um tutor. Então, para desmistificar e tirar um pouco da emoção aí, e tratar o tema realmente com a seriedade que ele merece. Para a gente encerrar esse bloco, o comentário da senhora sobre a fala da doutora Fabíola. O que acontece? Os autores atribuem à mãe a qualidade de alienante, é porque ainda hoje a maioria das guardas são atribuídas às mães. Os pais concordam, permitem que as mães continuem cuidando dos filhos. Efetivamente, isso não é um padrão. Todos os filhos ficam com as mães, como se pensa popularmente. Não é verdade. Nós temos muitos casos em que os pais têm a guarda dos filhos. A alienação, ela depende da pessoa. Ela depende do relacionamento, do término do relacionamento e as consequências disso para o pai, para a mãe, para o ente familiar. Essa é a consequência, independentemente de que seja o pai, a mãe ou a avó e etc. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.